Muito boa noite a todos. Meu nome é Helder Latosinski, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Trabalho atualmente na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do Instituto, na Coordenação Geral de Extensão e Cultura. Com grande alegria que estamos iniciando hoje essa nossa nova atividade chamada de Roda de Conversa. A Roda de Conversa é uma atividade acadêmica que nasce para integrar um projeto que nós temos dentro do IFTM que abrange as mais variadas áreas, as mais variadas pró-reitorias do Instituto, certo? E esse projeto, pessoal, ele chama-se IFTM com você. O projeto IFTM com você é um projeto que trabalha as mais diversas áreas e surge agora nesse período de pandemia, né, com o intuito de auxiliar, né, tanto servidores, quanto alunos, quanto o público em geral, né, nas questões de enfrentamento aí à pandemia do Covid-19. Perfeito? Baseado nisso, então, nós entramos com uma atividade, a Pró-Reitoria de Extensão, nesse primeiro momento. Teremos outras atividades que integrarão esse projeto. E essa nossa atividade que tem início hoje, vocês que fizeram inscrição na página do evento já puderam verificar que nós temos já 4, né, rodadas aí de debates agendadas, né, durante todo o mês de maio até o dia 1º de junho, perfeito? E, consequentemente, essas, né, digamos, rodadas de conversa, elas já podem, né, como vocês viram lá, receber inscrição. Então, quem tiver interesse, pode fazer a inscrição também nessas palestras que virão, perfeito? Iniciaremos hoje, então, né, com a nossa médica Poliana Vaz de Mello. Ela vai falar para nós sobre Covid-19, um desafio para a ciência, certo? Daqui a pouco eu faço a apresentação dela. Antes disso, eu vou passar a palavra para o nosso pró-reitor de extensão, professor Rui de Aguiar, certo? Que está presente aqui conosco e vai fazer uma abertura aí simbólica do nosso evento. Professor Rui. Boa noite, Helder. Boa noite, Poliana. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Em nome de vocês dois, eu externo aí meu boa noite aos ouvintes. Helder, mais uma vez é uma satisfação enorme, né? Participar desses eventos que você tem quase nem dormido em função da organização deles, né? Mas o quanto está sendo prazeroso, porque eu tenho certeza que a comunidade está tendo um retorno bastante gratificante nesse sentido. Então, em nome da professora Débora, Poliana, e demais ouvintes, eu agradeço a sua participação, né, pelo convite do professor Helder. Ressalto aí apenas que esses eventos agora no mês de maio é apenas uma chamada, né, para o que realmente iremos ofertar no segundo semestre, quando esse isolamento louco, né, acabar, né? Tem um projeto do professor Helder, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, chama-se Ciclo de Debates, né? Então, a intenção é realmente a gente amadurecer, como estamos hoje no segundo momento, já que o primeiro foi o seminário de curricularização da extensão, e sempre contando com as sugestões e críticas de toda a comunidade acadêmica. Então, é isso, né? Eu queria parabenizar, mais uma vez, aí o Helder pelo afinco, né, da organização do evento e desejar um bom bate-papo, né? E, mais uma vez, Poliana, muito obrigado, viu, pela gentileza. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom, gente, então, dando início aí, nós teremos a nossa conversa de hoje, né, Covid-19, um desafio para a ciência, Poliana Vaz de Mello. Poliana é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia, tem especialização em ginecologia e obstetrícia também. Basicamente, a Poliana aceitou aí o nosso convite para falar, porque ela é uma estudiosa do tema, vem acompanhando os fatos, né, desde o início do processo, e atualmente também a Poliana, né, ela é integrante do programa de pós-graduação em medicina da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, ela é residente aqui em Uberlândia, e ela então, com muita presteza,
né, se dispôs a conversar conosco aí sobre as questões envolvendo esse, né, coronavírus, né, e automaticamente, então, ela vai, a partir de agora, falar conosco, e aí, qualquer questionamento que vocês, porventura, venham a ter no meio da fala, pessoal, vocês podem ir deixando no chat que eu vou, né, organizando esses questionamentos para a parte final do nosso evento. Tá certo? As presenças, não se preocupem, nós pegaremos pelo, né, pelo nosso, não pelo chat, mas pelo sistema aqui mesmo, os que estão participando, tá bem? Então fiquem tranquilos. E é isso então. Poliana, muito obrigado. A palavra é sua. Então, eu vou falar sobre a Covid-19, um desafio para a ciência. Eu vou destacar informações de forma geral, não tão detalhada, para atingir um público não tão técnico, né? Estamos aí no 6º mês da Coronavirus Disease, né? A doença causada pelo novo coronavírus. E esse enfrentamento é um desafio, pois estamos lidando com algo desconhecido, né? Que vai de questionamentos desde a sua origem até o impacto social na saúde, na economia. Então, assim, há muitas dúvidas, muitas incertezas. A gente está tendo um aprendizado diário, né? O conhecimento é dinâmico. A cada 3 horas sai um artigo relacionado à Covid-19. E a ciência demanda tempo, sempre demandou muito tempo. Tempo de observação, de questionamentos, hipóteses, comprovações, testes. E o tempo, nesse momento, se torna um desafio, né? Porque a gente precisa de urgência para a resolução dos nossos problemas atuais. Então, as ciências da saúde, junto com as ciências exatas, estão em conjunto aí para apontar o caminho correto a ser percorrido. Bem, como tem muita mudança, né? Cada dia a gente vem aprendendo algo diferente. O que se acha hoje, às vezes, não se confirma amanhã, né? Há poucas certezas, há poucas evidências científicas de qualidade. Então, eu vou tentar falar realmente o que a gente tem de certo, tá? O início da doença se deu no fim de 2019, em Wuhan, na China, né? E os primeiros casos de pneumonia desse novo coronavírus foi detectado em pessoas que trabalhavam ou que frequentavam o mercado de frutos do mar e animais silvestres nessa província. Então, acredita-se que a origem se deu de animais em que o vírus estava incubado, sofreu mutações, infectou hospedeiros intermediários e conseguiu, assim, infectar o homem, né? As doenças de outros coronavírus anteriores, como a SARS, como a MERS, né, que foi no Oriente Médio e na China, eles tiveram origens de morcegos com hospedeiros intermediários e começaram a infectar humanos. E pela semelhança que o novo coronavírus tem com esses coronavírus da MERS e da SARS, a gente está investigando realmente a origem como sendo de animais, né? Bem, o novo coronavírus, que a gente vai denominar SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a síndrome aguda respiratória severa, né? Ele causa a síndrome respiratória aguda, que vai variar de casos leves, em 80% dos casos, a casos muito graves. Isso vai variar conforme a idade, comorbidades, imunidade individual e outras condições clínicas associadas do indivíduo. Ele é um vírus de alta transmissibilidade. Ele tem um R0, que a gente chama de número reprodutivo básico, que é o potencial de transmissibilidade, de 2,78. Então, a cada pessoa infectada, eu consigo infectar de 2 a 3 outras pessoas, né? E esse R0, esse potencial de transmissibilidade, ele é dinâmico. Ele vai variar conforme o local, né, a densidade demográfica do local, conforme a forma de isolamento que eu adotei. Então, ele é bem dinâmico.
Devido a esse padrão de alta transmissibilidade do novo coronavírus em relação aos demais vírus respiratórios que já causaram epidemia, né, a gente vê que ele é um vírus de comportamento incomum e representa elevado risco ao sistema de saúde, porque eu vou ter mais doentes em um curto período de tempo, e isso vai colapsar o meu sistema de saúde, por causa da alta transmissibilidade, e também porque é uma doença que a gente já está vendo que ela tem um longo período de recuperação, então eu tenho uma pouca rotatividade de leitos. E isso faz com que meu sistema de saúde fique colapsado, né? Em relação aqui a gripe, né, suína de 2009, H1N1, a gente vê que a taxa de letalidade da gripe do H1N1 foi muito inferior, foi de 0,02%, e esse R0, que é o potencial de transmissibilidade, também foi muito menor. Então, a gente não está lidando com uma gripezinha, né, a gente está lidando realmente com uma doença que não pode ser negligenciada. Tem estudos que falam que ele mata de 10 a 20 vezes mais do que o vírus da gripe e hospitaliza também de 10 a 20 vezes mais do que o vírus da gripe. Bem, no momento de muitas informações, a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro e muitas fake news, né? Eu coloquei aqui algumas fontes de informação confiáveis que a gente pode adquirir informações, que é o site da Organização Mundial de Saúde, os Ministérios da Saúde, a biblioteca virtual Cochrane, que tem vários artigos indexados, né? É uma coleção de bases de dados, então qualquer artigo a respeito você acha nessa biblioteca. Alguns protocolos de referência e alguns sites de referência também. Eu vou destacar aqui a Fiocruz, o site da Fiocruz, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que se destaca na área da ciência e tecnologia, aqui na América Latina. E ela foi designada pela Organização Mundial de Saúde como referência em Covid nas Américas. Então, é um site que você acha aulas, você acha artigos, você acha painéis, você acha boletins epidemiológicos diários, né? Então, fica aí a dica. Bem, para avaliar como se comporta nas diferentes populações, né, essa doença, para a gente ver quais os fatores contribuintes, quais os fatores agravantes para a frequência e evolução dessa doença, a gente tem que ver como é o perfil epidemiológico, né? Como que ela tem mais evolução, como ela evolui, né, como evolui os casos mais graves, para a gente poder saber como agir. Então, aqui dados do Ministério da China nos diz que 87% da doença acomete pessoas de 30 a 79 anos, né, pessoas mais idosas. E, dentre elas, 8% tem uma taxa de letalidade em relação ao resto da população, de 8% em indivíduos de 70 a 80 anos, e chega a quase 15% nos acima de 80 anos. 10,5% dos óbitos tinham doenças cardíacas, 7,3% eram diabéticos, 5,6% tinham câncer. Então, aqui na China, a gente já montou um perfil de como o que contribui para a doença ser mais grave, que seriam os idosos e os pacientes com comorbidades. Já nos dados do Ministério da Saúde da Itália, a gente vê uma letalidade de 12,3%, 60% das vítimas do sexo masculino, uma idade média das vítimas de 63 anos, e as vítimas tinham outras doenças associadas, em mais ou menos 50% delas. Não tiveram óbitos em menores de 30 anos até então, até essa data. E os problemas de saúde mais comuns associados às formas graves da doença eram as doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidade severa, em imunodeprimidos e em câncer. Tá? A taxa global de letalidade hoje está por volta de 3,4%, né? Mas essa taxa de letalidade global, ela é uma taxa imprecisa. Ela tende a diminuir, porque é muito difícil a gente saber quantos doentes no mundo, né? Que é o denominador dessa minha taxa. Então, estima-se, por alguns estudos aí, que essa taxa de letalidade global, ela vai cair e vai
vai ser entre 0,5% a 1%, né? Porque não há notificação de todos os casos suspeitos. Bem, aqui é uma tabela para a gente avaliar a taxa de mortalidade nas diferentes regiões, nos diferentes países, né? Aqui é uma tabela em ordem decrescente dos números de casos e os números de óbitos, né? Então, a gente vê que os Estados Unidos está em primeiro lugar. Essa tabela foi atualizada no final de abril, tá, gente? E o Brasil encontrava-se aqui no 11º lugar, com 6,8% de taxa de letalidade, né? Mas o Brasil, em relação a essas outras regiões, estava no início da pandemia. A gente sabe que o que influencia a taxa de letalidade são vários fatores. A testagem, né? Quanto mais testes, menor vai ser essa minha taxa de letalidade, porque eu vou detectar o meu denominador, mais casos da doença. Aonde que esse país está na fase da curva epidêmica, né? Se ele está numa fase mais acelerada, eu vou ter uma taxa de letalidade maior nessa região. A genética, o isolamento, o tipo de isolamento e o início do isolamento também vai influenciar nessa taxa de letalidade. O tratamento usado, a robustez da estrutura hospitalar, o perfil da população, se é uma população mais idosa, com mais comorbidades, né? Estilo de vida. Então, a taxa de letalidade, como a gente vê aqui, é muito diversa em vários países, né? Aqui, em relação ao Brasil, ele segue o mesmo perfil, tá? De epidemiológico, né? O Brasil tem aqui 70% dos óbitos acometendo pessoas de mais de 60 anos, 67% desses óbitos em pessoas que já tinham comorbidades, e as mais frequentes, as doenças cardíacas, a diabetes mellitus e as pneumopatias. E aqui é um gráfico de número. Eu vejo também muitos casos em sexo masculino, óbito também nesse sexo masculino, tá? 76% dos casos entre 20 e 59 anos, 78% dos óbitos em pacientes de mais de 60 anos e 85% dos óbitos tinham fatores de risco, sendo os mais frequentes hipertensão, diabetes e cardiopatia. Então, todos os países seguiram o mesmo perfil epidemiológico, né? O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus que tem muito potencial mutagênico. Ele se muta muitas vezes, né? No Lancet a gente já viu uma descrição de sequências genéticas de mais de 10, né, para o novo coronavírus. Ele é um vírus envelopado com uma camada lipídica, e é essa camada lipídica que se dissolve quando a gente lava a mão, usa álcool em gel e desativa o vírus. Então, ele é formado por essa camada lipídica com a superfície cheia de espículas, né, dando esse aspecto de coroa. O coronavírus já existe há muito tempo, mas em 1965 foi a data em que, por advento da microscopia eletrônica, ele veio mostrar as características dele externas, né, e pôde se estudar mais sobre o coronavírus. Então, ele tem esse capsídeo que dá proteção para ele, e dentro ele tem o seu material genético, que é o RNA, de fita dupla positiva, que vai permitir com que ele se replique, né? O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Quer dizer que ele precisa infectar células para ele poder se replicar. Então, ele precisa entrar dentro da célula do hospedeiro para ele se replicar. Fora, ele não é ativo. Então, aqui está o coronavírus, vários receptores de membrana na célula do hospedeiro, ele se acopla na célula do hospedeiro para poder internalizar, né? Então, aqui, a gente chama esse receptor SA2, que é o enzima conversora de angiotensina 2, tá? Esse aqui é o receptor da célula do hospedeiro, ele se acopla aqui, e essa protease, a TMPRSS2, ela vai ativar e clivar a proteína S, tá? Sendo assim,
A partícula do vírus, ela internaliza na célula do hospedeiro por um processo de endocitose. Dentro da célula do hospedeiro, ela solta a sua partícula de RNA, que é o código genético, e aí ela vai conseguir. A célula do hospedeiro entende que aquele RNA é da célula e começa a replicar, transcrever e replicar o código genético. E assim, as proteínas do vírus. Vão ser formados de 10.000 a 100.000 cópias de vírus, tá? E aí eles danificam a célula do hospedeiro e saem para poder infectar novas células, né? Essas proteínas S aqui, elas são específicas para cada tipo de vírus. Então, é a proteína que determina qual é o tipo de célula que aquele vírus vai infectar, tá? Então, igual eu expliquei, né, o receptor da célula do hospedeiro, ela tem uma expressão em vários órgãos do nosso organismo, né? Então, a gente encontra esse receptor em maior expressão no intestino delgado, nos rins, nos testículos, né? Em expressão intermediária no coração, no intestino grosso, e em menor expressão nos pulmões, fígado e vasos sanguíneos, né? No cérebro é ainda desconhecido, mas a gente já viu casos de infecção. Um trem aqui não sai, ó. Na parte cerebral. Então, o que a gente vê é que a gente precisa de ter uma expressão aumentada ou diminuída para ter a doença. E a gente sabe que, por exemplo, o paciente que fuma, ele tem uma maior exposição danificada. Olha o que aconteceu aí, ó. A natureza tomando pegada de volta. Pacientes que têm doença cardíaca têm maiores expressões desse receptor no coração. Então, por isso, os fatores contribuintes para uma doença mais grave está relacionada à quantidade da expressão desse receptor. Bem, uma vez o contato, né, com o vírus entra, então, pelas vias aéreas superiores, né, nariz, olhos e boca, e eles podem se restringir aqui nessa região, causando sintomas leves. Mas também podem progredir através da traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar nas unidades saculares, que são os alvéolos, né, onde há realmente a troca de gases, tá, a nível capilar. Então, o alvéolo é a unidade funcional do pulmão, é onde acontecem as trocas gasosas. E ele é repleto de ar, né? Uma vez danificadas as células do alvéolo, né, os pneumócitos, em vez de ar, como acontece na COVID, ele vai estar repleto de líquido. O que acontece aqui é que as células danificadas pelo vírus, elas liberam mediadores inflamatórios que aumentam a vasodilatação, aumentam a permeabilidade, e eu vou aumentar a entrada de líquido para dentro desse alvéolo, né, que é chamado de edema alveolar, tá? E também, para combater o vírus, eu chamo para cá células de defesa, e essas células de defesa também se acumulam aqui no alvéolo. E isso vai fazer com que eu diminua a ação do surfactante, que é uma substância que faz com que eu tenha uma expansão do alvéolo. Essa substância diminuída, eu não consigo essa expansão adequada, né? Então, isso me leva a um colapso alveolar. E aí vão causar as lesões, tanto localizadas como difusas no pulmão, tá? E o esforço respiratório que se dá na tentativa da gente abrir esses alvéolos colapsados, circundados por todo esse edema, né? A necessidade de um suplemento de oxigênio em alguns pacientes e até mesmo de uma ventilação mecânica por meio dos respiradores. O curso clínico da doença. Os sintomas mais frequentes é a febre e a tosse. 88% dos pacientes têm febre, 68% vão ter tosse seca, né? Mas a gente tem também mal-estar, queda do estado geral, alteração do paladar e do olfato, coriza, conjuntivite, dispneia, que é a falta de ar, mialgia, que é a dor no corpo, fadiga, diarreia, vômitos, cefaleia, rache cutâneo, lesões de pele.
são todos sintomas que a COVID pode causar. Curso clínico. A transmissão, então, é por contato de gotículas oriundas de pacientes doentes e sintomáticos, mas os assintomáticos também podem transmitir, tá? O período de incubação é o período que vai do contágio do vírus até o início dos sintomas, né? Esse período de incubação da COVID, do coronavírus, ele é de 0 a 14 dias, com uma média de 5 a 7 dias. E nesse período de incubação, é possível transmitir o vírus, né? O intervalo de infectividade vai depender muito da carga viral, tá? Mas esse período aqui, que é o período que eu não tenho sintoma, eu posso transmitir, sim, o coronavírus. 25 a 50% dos pacientes são assintomáticos, dos sintomáticos, 80% terão doença leve, 20% necessitarão de internação, dos quais 5% vão necessitar de UTI. E quando na UTI, eu tenho uma taxa de mortalidade de 40 a 60%. A COVID, ela é classificada em síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal é quando o paciente tem febre, mais tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. E a síndrome respiratória aguda ou uma situação de O2 maior que cianose, tá? Baixa de saturação é quando eu tenho uma baixa de... Bem, vamos identificar os casos. As pessoas que têm essa síndrome respiratória ou a síndrome respiratória aguda, sintomas, né? Em crianças, obstrução nasal, de asas de nasal, em casos graves. E nos idosos, eu também vou considerar inapetência, diferentes nos extremos de vida, né? Que a gente tem que ficar atento quando a gente está lidando com esse tipo de paciente. Os casos confirmados são os suspeitos que têm testes positivos ou que não tem teste positivo, porém ele tem sintomas suspeitos e teve contato com alguém confirmado. Então, eu posso considerar como caso confirmado, tá? A febre é acima de 37,8 graus, tá? E eu vou considerar nesse caso, quando eu tenho muita suspeita, uma febre relatada. Curso clínico da doença e manejo, né? Primeiro, eu tenho que estratificar a intensidade dessa síndrome gripal para poder definir e conduzir cada caso, tá? Fases que eu vou falar agora, que são 3 fases, elas são divididas didaticamente, tá? Elas se entrelaçam, não seguem o tempo determinado que eu vou falar, porque depende de diferentes perfis do paciente, depende da resposta imunológica daquele paciente. Então, muitas vezes a doença ela se prolonga muito, muitas vezes ela é bem rápida, vai depender de cada caso. Então, vamos lá. A fase inicial da doença, que é na primeira semana, eu vou estar diante de um estado gripal, com sintomas leves, né? Aqui eu não faço exame, porém, se eu quiser fazer, os exames laboratoriais vão estar com alterações leves, às vezes uma diminuição nas células de defesa, né? Um raio-x pode ser normal, uma tomografia pode mostrar alguns infiltrados, mostrando a pneumonia viral, tá? Então, pouco me importa esses exames aqui agora, eles não são significativos, e eles não ditam conduta. A conduta dessa fase inicial é ficar em casa, né? Medidas de suporte, conforto, repouso, sintomáticos, usar dipirona, paracetamol, hidratar, ter uma nutrição adequada, né? Fazer um isolamento domiciliar aí de 14 dias do início dos sintomas, e a gente vai fazer um monitoramento desse isolamento, né? O monitoramento clínico é a cada 2 dias, tá? Por telemedicina, e aqui foi ótimo eles terem concordado, né, de autorizar a telemedicina em caráter emergencial e temporário, porque a medicina
foi uma ótima ferramenta nesse momento. Ela tria os pacientes, ela monitora os pacientes, né? Então, a portaria 467 foi autorizada essas ações por telemedicina. Bem, se o paciente precisa de exame físico, a gente faz uma visita domiciliar. Não precisa do paciente ir para o pronto atendimento. A fase intermediária da doença é por volta da segunda semana. Eu já tenho um processo inflamatório instalado, eu tenho uma pneumonia inicial nesses pacientes, e eu tenho um certo grau de trombogênese, ou seja, eu tenho um risco de eventos trombóticos nesse paciente, é uma característica da COVID, tá? O meu paciente, ele tem uma tosse seca mais persistente, uma febrícula, tem mais dor no corpo, né? Os exames laboratoriais estão alterados, eu tenho provas inflamatórias aumentadas, eu tenho marcadores de eventos trombóticos alterados, eu tenho minha diminuição das minhas células de defesa, né? Eu tenho um certo grau de hipóxia, que é baixa de saturação no sangue, né? Baixa de oxigênio no sangue, então meu paciente vai estar saturando mais ou menos 94%. E eu tenho também alterações nos meus exames de imagem. Então, a tomografia tem infiltrado em vidro forno, né? Eu tenho um raio-x de tórax alterado, eu tenho um ultrassom tórax alterado com várias vezes. A conduta nessa fase é estabilização clínica. Eu vou encaminhar meu paciente a centros de referência ou hospitais, né? E lá ele vai passar por um fluxograma, onde a gente vai avaliar critérios de internação em aula, semi-intensiva e UTI. Vou também classificar o paciente em relação a critérios de gravidade para pneumonia, né? Então, esse paciente, a gente vai alocar ele, dependendo da sua condição, nesses locais, né? O antibiótico, a azitromicina e a cloroquina, eu vou falar mais na frente sobre tratamento, podem ter alguma ação nesse momento para diminuir a fase da doença, mas ainda não tem protocolo definido, não tem nada definido. E aqui, a anticoagulação, para eu evitar ter eventos trombóticos, é feita de maneira preventiva, profilática, tá? Vou também dar para os pacientes mais graves e com fator de risco o Tamiflu, que é para tratar a influenza, porque nesse momento eu não tenho ainda... o paciente está internando, está fazendo a coleta do exame para eu ter o diagnóstico de COVID, que é muito semelhante aos sintomas clínicos a uma gripe, a uma influenza, né? Então, eu preciso, nesse momento também, ter um resultado do painel molecular para outros vírus respiratórios, tá? Para prevenir, a gente dá o Tamiflu, né? E essa anticoagulação profilática é uma recomendação americana, né? Para todos os pacientes hospitalizados com COVID, sem contraindicação, a gente começa a anticoagular esse paciente de maneira profilática, a não ser que ele tenha alguma contraindicação, e aí a gente passa para métodos mecânicos, tá? A terceira fase da doença, com tosse, fadiga acentuada, né? Muita hipóxia, as provas de atividade inflamatória estão muito mais alteradas, as provas trombóticas também muito mais acentuadas, né? Eu tenho distúrbio de coagulação nesse paciente e eu tenho a crise citocinérgica, que todo mundo está ouvindo muito falar, né? A tempestade de citocinas, né? Que é uma alteração na modulação da resposta imune. A crise citocinérgica em pacientes graves ocorre quando as nossas células de defesa, elas, na tentativa de combater o vírus, começam a produzir muita citocina, que é uma proteína que muda o sistema imunológico, tá? Causando assim, uma hiperatividade no nosso sistema imunológico. E aí, causando uma hiperinflamação dos órgãos por causa desse excesso de citocinas, causando grave disfunção orgânica. Então, nesses pacientes graves aqui, eu tenho que rastrear clínica e laboratorialmente essa crise citocinética, tá? Bem, os exames de imagem também são mais característicos e mais graves, eu posso ter consolidação aqui já, né? E a COVID, ela favorece a infecção bacteriana, então, por isso, o uso dos antibióticos concomitantes com o tratamento. A evolução desse paciente pode ser rápida, com necessidade de ventilação mecânica, e a gente faz realmente a intubação precoce. E eles podem demorar aí
mais ou menos 20 dias para poder sair dessa fase, né? Mas é um paciente com chance de óbito maior. A conduta é sem protocolo definido, o tratamento é de suporte, né? Azitromicina e outros antibióticos com cloroquina são os mais usados nos protocolos. Há também quem use antirretrovirais. Anticoagulação aqui é terapêutica, tá? Porque ele tem distúrbio de coagulação, ele tem mais eventos trombóticos. O corticoide a gente usa de maneira muito conservadora em pacientes realmente muito críticos. E a transfusão, a plasmaférese, né, que é a transfusão de plasma de convalescente, que está sendo estudada agora, que é a transfusão de plasma de pacientes que já tiveram a COVID e que vão transferir esse plasma com anticorpos já contra a COVID para os pacientes criticamente doentes, né? É uma alternativa. O sírio-libanês, o Albert Einstein, eles estão fazendo um estudo grande sobre isso, né? O plasma convalescente, ele aumenta a resposta de atividade imune do doente, né? E teve um estudo chinês com 10 pacientes graves, que já estavam com 16 dias de doença, que tiveram melhora nos exames de imagem, nos exames laboratoriais, na diminuição de carga viral e poucos efeitos colaterais. Então, realmente, é um tratamento alternativo que foi aprovado ainda só de maneira experimental, mas dependendo do que sair aí preliminarmente, né, a gente pode usar. Bem, as complicações da COVID é pneumonia complicada, a síndrome de desconforto respiratório agudo, um edema pulmonar, a colite hemorrágica quando atinge o intestino, CVD, que é a alteração na coagulação, sepse, que é a infecção generalizada, lesão hepática, cardíaca, renal e até uma infecção cerebral. Os óbitos são principalmente pela síndrome de desconforto respiratório agudo ou por choque séptico. É as principais causas de morte de quem está com Covid. Bem, casos especiais. As gestantes, elas não são mais susceptíveis que a população em geral, apesar dela ter um sistema imunológico mais deprimido, com maior tendência a ter infecções respiratórias, tá? Mas segundo as estatísticas atuais, a Covid, ela não é mais susceptível à Covid. A transmissão vertical, ou seja, mãe-feto, também não está confirmada, segundo as evidências atuais, e nem que o leite materno passe para o recém-nascido. Então, aleitamento é permitido. Houveram estudos relacionando alguns abortos e neonatos de baixo peso naquelas pacientes que tiveram Covid no primeiro trimestre de gestação, tá? Aqui a gente indica a heparinização profilática, né, por conta que o Royal College recomenda devido ao estado de hipercoagulabilidade dessa gestante. Então, aqui, a gestante em tratamento internada, ela usa heparinização profilática. A via de parto tem indicação obstétrica, ou seja, o obstetra vai analisar a via de parto normal ou cesariana, exceto diante de casos graves, né? Se a gestante está com restrição respiratória e com comprometimento da saturação, ela se beneficiará com uma cesariana. Então, aqui a via de parto é individualizada. Então, o que a gente recomenda é que a gestante não falte às consultas de pré-natal, né? Até o momento a gente não tem evidência que ela é mais susceptível, então cuidar, né, do feto intraútero, fazer os exames todos, se cuidar. E na amamentação, a gente mantém a amamentação com todos os cuidados de higiene e para não transmitir por gotículas, nem mãos contaminadas, né? A não ser que a paciente também esteja muito doente e precise ser isolada do recém-nascido. Outras considerações. A Organização Mundial de Saúde nos alerta que, mesmo que o paciente se cure, né, de uma forma leve ou de uma forma grave da doença, ele não tem passaporte de imunidade. A cura dele não confere imunidade duradoura ainda. A gente não tem essa resposta, né, se realmente a imunidade da COVID é duradoura, pode não ser. Então, a pessoa curada, ela tem que manter os mesmos cuidados de antes, tá? Porque houveram casos na China de pacientes que tiveram a doença e depois
vieram a ter testes positivos para a doença, né? Então, assim, a gente sabe que os níveis dos anticorpos de proteção, eles não são mantidos em altos títulos, com uma persistência maior, né? Então, assim, pode durar 10 meses, 1 ano, 2 anos, a gente ainda não tem essa resposta. Então, curou da Covid, ainda continue com seus cuidados. Bem, já falamos do diagnóstico clínico, né? Vamos para agora o diagnóstico laboratorial. Bem, a gente tem o teste molecular, que é o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, é padrão ouro, porque a gente detecta aqui diretamente o vírus, tá? Ele amplifica as sequências do gene do vírus, para ele ser identificado. Ele é usado desde o início dos sintomas, idealmente com 3 dias, e usa a amostra que ele usa é a secreção. Então, eu vou fazer um swab de naso ou orofaringe, maior sensibilidade é na amostra de nasofaringe, ou expectoração, quando o paciente está tossindo, ou de lavado broncoalveolar, quando o paciente está entubado. Ele tem um resultado de 24 horas, alguns dias, que vai depender. E o que influencia esse exame é a amostra, se ela foi bem coletada ou não, e o tempo evolutivo do quadro. Ele tem maior eficácia nos primeiros 7 dias de doença. O teste imunológico, que é o sorológico, são os testes rápidos, né? Eles detectam a presença dos anticorpos que a gente produz contra a doença, que é o IgM, o IgA e o IgG, né? Usa a amostra de sangue, é usado após 8 dias de sintomas, e o resultado, de 10 a 20 minutos, você tem esse resultado, né? A tomografia de alta resolução é padrão ouro para diagnóstico de lesões pulmonares, tá? 97% dos casos graves têm pneumonia típica do vírus. Eu também vou fazer um raio-x de tórax nesse paciente, um ultrassom de tórax, principalmente nos pacientes que estão na UTI, que não tem deambulação fácil, né? Os exames laboratoriais que eu já comentei nas fases, né, são exames que eu vou ver as minhas células de defesa, a minha coagulação, o marcador de trombose, né, provas inflamatórias, minhas funções orgânicas, hepática, renal, como que está a oxigenação no meu sangue, pela marcadores de lesões cardíacas, marcadores daquela crise citocinérgica que eu comentei, né? Então, esses vão ser meus exames laboratoriais. E o painel molecular para outros patógenos respiratórios, para a gente eliminar qualquer outra virose, né? Aqui é uma imagem de uma tomografia de uma paciente de 60 anos, no 5º dia da doença. A gente sabe que a gente tem alteração de tomografia até com pacientes assintomáticos, tá? E aqui é o clássico desenho de uma tomografia de uma pneumonia viral por Covid, tá? A gente tem um infiltrado em vidro fosco, tá? Onde a gente vê uma atenuação pulmonar sem apagamento das marcas broncoalveolares, geralmente em extremidades, tá? Bilaterais em 75% dos casos e em lobos inferiores. Esse é o padrão clássico da tomografia de paciente com Covid-19. Aqui, em relação aos exames de PCR, que é o molecular que eu falei, olha só, ele tem maior eficácia entre o 1º e o 7º dia de doença, depois ele não tem muita eficácia assim, né? Mas a curva dele, temporal, da positividade dele, varia entre indivíduos. Eu vou mostrar depois um gráfico. O teste rápido, ele sugere para nós a maior eficácia aqui entre o 15º e o 20º dia, né, de maior eficácia dos anticorpos apresentados no nosso sangue. Então, diante disso, a gente vê uma janela em pacientes que têm sintomas entre o 7º e o 15º dia, né, que são os falsos negativos. Então, na tentativa de diminuir essas imperfeições, nessas limitações dos testes, a gente faz testes pareados, a gente retesta os pacientes que são muito suspeitos e estão dando negativo nos exames,
porque o falso positivo, ele não é tão frequente, os exames são específicos, tá? Eles têm mais falsos negativos, eles são menos sensíveis. O PCR tem uma sensibilidade de 63% a 70%, por exemplo, tá? Então, o nosso desafio é realmente esses pacientes que estão nessa janela aqui, que podem dar exames negativos. Aqui é um gráfico que mostra bem isso. Aqui é o RNA do vírus, né? Lá aquele exame que eu falei, o molecular, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Em 5 dias de exposição, ele está mais alto, depois ele vai diminuindo, mas até o 21º dia, ele ainda pode ser detectado. E aqui é a curva dos anticorpos, né? Que são os testes rápidos. Eles começam a aumentar aqui depois do 5º dia. Eu tenho o IgM. O IgM é o que vai me falar sobre infecção recente, tá? É o primeiro a elevar. Então, ele se eleva aqui, por volta do 7º dia, eu posso ter um teste positivo, então eu tenho que retestar por volta aqui do 14º dia. O IgG é a mesma coisa. Se eu testo ele aqui no 10º dia, se eu retestar ele no 21º, eu posso ter um teste positivo no paciente que deu negativo anteriormente, né? E a imunidade, a gente não sabe, é desconhecida, né? O IgG, que é o anticorpo de imunidade, ele pode permanecer tanto estável quanto decrescer. A gente ainda não sabe o que vai acontecer aqui futuramente, se vai ter realmente uma duração de imunidade de 1 a 2 anos. A questão testagem. Então, o ideal, né, seria a testagem em massa da população, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Quando eu testo em massa, eu vou identificar casos positivos entre aqueles pacientes que são assintomáticos ou pouco sintomáticos, né? E são responsáveis pelo contágio. E eu consigo isolar, né? E também para melhorar o dimensionamento da circulação viral, para eu ver como que está a circulação viral naquela população. Então, o ideal seria testagem em massa. E os países em que mais se deram bem nessa pandemia, em relação à taxa de letalidade, a tudo, né, foram os países que mais testaram, né, que eles conseguiam realmente isolar precocemente e tiveram realmente mais benefício. Mas a realidade não é essa. Então, o Centro de Controle de Doença e Prevenção, ele prioriza testar pacientes internados, profissionais de linha de frente, de atividades essenciais e sintomáticos com fator de risco. Outro problema da testagem é a qualidade dos testes, que é duvidosa, né? A gente recebe os testes, principalmente de Coreia do Sul, China, e os nossos órgãos de controle vão testar e validar os testes, né? A Inglaterra e a Espanha já devolveram vários testes por causa de baixa sensibilidade. E esse é um problema real, né? Colapso do sistema de entrega dos testes, né? 97% dos insumos e testes vêm da China e da Coreia do Sul e eles estão sendo requisitados pelo mundo inteiro. Então, eu tenho colapso no sistema de entrega e demora dos resultados, né? Que também nos leva a uma subnotificação, eu não tenho aquela notificação certa e no tempo certo para aquela localidade, para eu ver o cenário e adotar uma estratégia ideal, né? E outra, teve um estudo em Portugal, um estudo custo-efetivo, que mostrou que, além da testagem em massa, melhorar a saúde, melhorar as ações estratégicas, políticas e sanitárias, se mostrou aí custo-efetivo positivo, né? Eu tenho aí também um menor gasto quando eu tenho essa massificação de testes. Bem, o Brasil testa muito pouco, né? A gente mais ou menos 296 testes por 1 milhão de habitantes. Quem testou mais e teve muito êxito testava 5.200 testes por 1 milhão de habitantes. Então, é péssimo. Realmente, a cada 3 casos eu testo 1. Então, assim, a subnotificação, os números já não nos dizem muitas coisas, né? Porque a subnotificação, ela existe.
A questão tratamento ainda está em investigação e testes, né? No momento, sem estudo de alta qualidade. Não tem um tratamento específico para a Covid-19 atualmente, né? Cada serviço tem um protocolo. O mais usado é a cloroquina. Ela é de uso off-label. O que é isso? É quando um remédio é aprovado para outra indicação, né? Então, a cloroquina ela é usada para tratamento de malária e doenças reumatológicas. E in vitro, quer dizer, em tubo de ensaio, que eu não tenho interferência hormonal, interferência de anticorpos, não tenho a fisiologia complexa de um ser humano, né? Está em tubo de ensaio. A cloroquina, ela teve um efeito antiviral, sim, um efeito anti-inflamatório, diminuindo a atividade do sistema imune. E então começaram a fazer testes, né, em humanos, vários estudos, mas os estudos que a gente tem hoje tem muito viés, que é erro, né? Muito viés de publicação, metodologia, amostragem, grupo controle pequeno, fatores de confundimento, né? Porque o paciente, ele não só usou cloroquina, às vezes usou vários outros medicamentos, então não dá para a gente comparar se aquele medicamento realmente foi efetivo, né? Então, em relação à cloroquina, a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é uso nos pacientes muito graves, tá? Mesmo sem comprovação, o Conselho Federal de Medicina, ele emitiu um parecer para nós médicos, né, que isentando o médico de qualquer infração médica, no caso, ele use na tentativa de salvar vidas, né? Foi um parecer do CFM, após um consentimento informado, é claro, do paciente. O paciente tem que ser avisado e tem que consentir aquele tratamento, tá? E na hora que eu estou usando esse tratamento, eu vou principalmente monitorizar o eletrocardiograma do paciente, porque a cloroquina ela tem grande potencial de causar arritmias, além de outros efeitos colaterais. Outros medicamentos promissores é o Remdesivir, o Kaletra, são antivirais, né? O interferon beta, tocilizumab, vermectina, e a anita, que são antiparasitários, que in vitro também se mostrou com efeito na replicação viral, e outros. Aqui são estudos feitos, esse esquema, pelo núcleo de inteligência do Albert Einstein, e mostrando, né, o potencial de tratamento da hidroxicloroquina com azitromicina, tanto nos casos leves como nos casos mais graves, né? Nos casos leves, para não deixar a doença evoluir, nos casos graves, para diminuir replicação viral e toda atividade inflamatória. Mas a gente vê aqui, ó, que eles colocam bem grande aqui, limitações. Tem limitações no estudo, né? Tem viés no estudo, né? Esse estudo mesmo não foi randomizado, não foi duplo cego. Esse aqui de baixo também, ele não avaliou correlação entre carga viral, quadro clínico. Então, a gente tem muito ainda o que estudar. Os estudos não estão de muita qualidade, tá? Aqui é em relação ao Remdesivir, que é outro promissor, outro tratamento promissor, né? Ele é um antiviral que inibe a transcrição do vírus. Os antivirais, naquele ciclo que eu mostrei do vírus, eles vão atuar ou ali no acoplamento, ou na transcrição do código genético, ou na produção das proteínas do vírus, tá? O Remdesivir é um que vai inibir a transcrição do vírus, tá? In vitro e em animais com outros corona, ele diminuiu a replicação viral. E em humanos tem esse estudo aqui, que foi publicado no New England, que mostrou que os pacientes diminuíram a necessidade de oxigênio, diminuíram a mortalidade, né? Mas foi um estudo pequeno, de 53 pacientes, né? Aí já tem uma limitação, a amostragem pequena, tá? Esse outro medicamento que também está sendo testado é o Kaletra. Ele foi aqui nesse estudo 199 pacientes com Covid, também publicado no New England. Ele é um antiviral inibidor da síntese de proteínas do vírus, tá?
E ele, in vitro e em animais com outros coronavírus, também diminuiu a replicação. Mas aqui nesse estudo, não houve melhora clínica dos pacientes que usaram esse medicamento. Mas mesmo assim, a gente ainda está testando ele para ter, porque ele teve uma limitação também, esse estudo, né? Não foi duplo cego, teve concomitante uso de outras medicações, tá? O tocilizumab é outra medicação também que vai agir naquela crise citocinética que eu falei, na fase 3 da doença, né, na fase mais grave, nos pacientes mais críticos. Ele é um medicamento que ele bloqueia o receptor de interleucina 6. Então, pode ser também um tratamento para esses pacientes mais críticos, que têm a crise citocinérgica, tá? Aqui é um estudo do anticoagulante, mostrando a associação com uma menor mortalidade, né, quando eu uso anticoagulante em pacientes com COVID. E tem guidelines da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas com a Associação Médica Canadense, divergindo em relação a isso, mas eles estão em pacientes que têm um marcador de eventos trombóticos, eles realmente estão usando esse anticoagulante de forma terapêutica, alguns de forma profilática, mas a maioria está usando de forma terapêutica. Então, assim, a conduta, o tratamento do paciente é discutível, é individualizado, né? A gente tem que pensar muito no benefício e no malefício que a gente está causando para esse paciente, né? De um lado, um tratamento que não é validado, de outro lado, como não tratar, né? Como não tentar tratar esse paciente. Então, assim, às vezes, por fuga do desconforto, do médico de nada fazer, né, ele ignora o legado da medicina baseada em evidências, que é a ação prudente pode ser mais adequada do que a ação ousada. E diante disso, a gente está cada vez mais usando da decisão compartilhada, né, quando a gente avisa o paciente como está o caso dele, como está a evolução dele e compartilha com ele as possibilidades que a gente tem de tratar com esse ou aquele medicamento que vai beneficiar ou não ele, né? Então, a gente está usando mais isso. E vários países com protocolos diferentes, tem uns sendo menos intervencionistas, como a Alemanha, outros mais, como foi a Itália, né? E não dá para a gente falar que aqui teve menor taxa de letalidade por causa do tratamento, porque são muitas variáveis que estão favorecendo ou não essa taxa de letalidade em diferentes países, né? Bem, o Trial Solidarity é um ensaio clínico multicêntrico randomizado, controlado duplo cego. Esse trial, ele supera a qualidade de vários pequenos estudos que a gente está vendo. E ele foi anunciado pelo diretor da OMS no final de março, tem a coparticipação deles com vários países, até dia 21 de abril tinha 100 associados, 100 países associados, e aqui a gente testa 4 medicações promissoras, a gente vai ter uma oportunidade de recrutar maior número de amostra, né, maior número de pacientes, quando a gente está fazendo esse estudo multicêntrico, né, então a gente vai dar respostas mais rápidas, principalmente aos pacientes mais graves, né, da COVID. A gente tem uma comissão central nesse trial, onde eles têm acesso a todos os dados, faz análises para evitar que os pacientes sejam expostos a drogas ineficazes e a toxicidade elevada nesse teste aqui que está sendo feito. Então, vai ser a luz no final do túnel, né? Resultados preliminares podem nos dar realmente uma linha de segmento. Aqui só uma tabela mostrando como a ciência precisa de tempo, né? Como existe viés de publicação. O que é isso? Os resultados positivos dos estudos, quando eles são positivos, eles tendem a ser publicados mais rápido, né? E os estudos negativos, ou eles são abandonados, ou eles tendem a ser publicados mais tarde. Então, aqui a gente vê muito isso. A maior parte dos nossos estudos nas bases de dados são de estudos positivos. Então, isso aí a gente tem que prestar atenção, nem tudo que a gente lê, nem tudo que a gente vê em estudos, realmente vai ser resposta para a gente no momento, né? E mesmo aqui, vamos pegar a cloroquina,
tiveram estudos falando contra, estudos falando a favor, né? Então, assim, realmente a gente tem uma heterogeneidade de estudos, né? Uma contradição de estudo em relação ao tratamento, que realmente a gente precisa aí filtrar e agir conforme, de forma individual para cada paciente. Problemas para o enfrentamento, resumindo. Eu tenho uma capacidade laboratorial insuficiente, uma testagem ineficiente, poucos profissionais capacitados em UTI, em atenção básica. Eu tenho dificuldade de leitos de UTI, né, estruturados e em ala também. Tratamento sem evidência robusta para isso, não tenho ainda paridade científica. Subnotificação de casos, e a vacina ainda em fase de teste, né? Então, para enfrentar a Covid-19, a gente tem que contar com uma coordenação de ação que vai desde a vigilância epidemiológica, sanitária, atenção primária, especializada, informação e comunicação, para nos dar uma base de onde a gente está, que cenário que a gente está. A gente tem que ter recursos humanos disponíveis, temos que ter equipamentos para poder trabalhar e tratar desses pacientes de Covid, e eu tenho que ter equipamento de proteção individual, principalmente para os médicos, né, para os profissionais de saúde, que estão ali na linha de frente, que vão ser contaminados, a cada 4, um se contamina, e a gente precisa estar bem protegido. Aqui em relação à vacina, tem mais de 60 vacinas sendo testadas, né, a maioria em fase pré-clínica, que é o quê? Quando a vacina está sendo testada ainda em animais, tá? E essas 8 aqui, candidatas, já estão na fase clínica, onde elas já estão sendo testadas em humanos, tá? As mais adiantadas são essa aqui da China e a de Oxford, estão na fase 1, 2, né? Mas ainda a gente precisa passar pela fase 3, onde a gente testa em milhares de voluntários para ver eficácia, segurança, efeitos colaterais, né? A gente tem que passar ainda para a fase de regulamentação, para depois ser produzido em massa e chegar ao uso, né? Então, estima-se que até final do ano, início do ano que vem, a gente tem algum resultado de vacina, mas está tudo acontecendo tão rápido que pode até ser que a gente consiga ir final de ano. Diante de tudo que a gente está exposto, tudo imprevisível, condutas empíricas, a melhor coisa, a melhor opção é o quê? Prevenção, né? Padrão ouro para prevenção hoje em dia é o isolamento, né? O isolamento interpessoal, ele não vai acabar com a epidemia, né? Mas ele diminui o pico epidêmico, distribui os casos ao longo do tempo, a fim de permitir que a gente prepare as estruturas e não colapse o sistema de saúde, tá? A situação é preocupante, né? E vai depender muito do nosso comportamento para ditar o futuro, né? Então, aqui, a gente já sabe tudo isso em relação à prevenção comunitária, né? Isso está sendo muito explorado o tempo inteiro. Eu vou enfatizar aqui a transmissão direta, que é a maior causa de transmissão do vírus, né? É o contato indivíduo sadio e indivíduo doente. Então, é a maior forma de contaminação. Então, o isolamento interpessoal, ele é muito importante. Tá? Aqui uma figura mostrando que, ao falar, as pessoas, elas eliminam partículas menores, né? E que vão evaporar ou cair no chão a uma distância de menos de 1,5 metro, né? Então, a distância interpessoal de 1,5 metro, 2 metros é suficiente, mas gotículas maiores, quando a gente espirra ou a gente tosse, que tem uma velocidade maior, pode chegar aqui até mais ou menos 6 metros de distância, né? Então, aqui no caso, uma máscara seria uma barreira protetora, tá? Países asiáticos, onde tiveram várias epidemias respiratórias, têm o costume de usar máscara, né? A gente vê nesse gráfico, a partir do caso 100, caso em relação ao tempo, que os países asiáticos que usam máscaras, eles tiveram a curva de casos em relação ao tempo muito mais achatada do que os países que não usam máscara, né? Então, a proteção realmente de barreira, eu te protejo, você me protege, e a gente cria um efeito de rede, é muito importante e é válido.
esse estudo aqui foi um estudo, uma revisão de literatura de uma equipe multidisciplinar com um grupo científico da Organização Mundial de Saúde, que eles conseguiram colocar nesse gráfico em relação ao R0 que eu comentei no início, que é o potencial de transmissibilidade em relação ao uso das máscaras. Então, aqui, ó, em azul, eu tenho um R0 abaixo de 1, que é o ideal, é quando a epidemia tende a diminuir, né, quando eu tenho um potencial de transmissibilidade menor, em amarelinho, quando eu tenho um potencial maior. Então, aqui, muito se discutiu sobre a eficácia das máscaras, se as máscaras de pano, como eram menos eficazes que as cirúrgicas, iam fazer algum efeito, e aqui esse estudo mostrou que sim, porque ele comparou a eficácia de máscara em relação à aderência na população. Se eu tenho 60% de eficácia de máscara, que não é 100%, mas eu tenho uma aderência na população de 100%, olha, o meu R0 fica azulzinho. Eu consigo diminuir o meu potencial de transmissibilidade, tá? Então, tem sim uma efetividade de usar a máscara, né? Máscara para todo mundo. Bem, a questão isolamento social. O isolamento social foi adotado porque a Organização Mundial de Saúde declarou risco global alto e a Comissão de Operações Emergenciais do Brasil também declarou como risco alto. Aí começou-se o isolamento social. Bem, o distanciamento social, ele pode ser seletivo, ampliado e o lockdown. Nessa ordem aqui de rigidez de isolamento, tá? O isolamento seletivo, o vertical, é quando só o fator de risco é isolado. O ampliado é quando só o essencial trabalha. E o lockdown é realmente, assim, os serviços essenciais vão trabalhar em forma de rodízio, eu tenho uma fiscalização nas ruas, eu tenho multa, eu quero 70% da população isolada, né? É o tranca-rua mesmo, né? É baseado principalmente no número registrado de casos, óbitos, na disponibilidade de leitos, né? Na tendência da epidemia, tá bom? Então, esses distanciamentos aqui, eles vão ser baseados nas fases epidêmicas que a doença está num determinado local. Que começa com a epidemia localizada, eu tenho uma aceleração, um pico epidêmico, depois eu desacelero e tenho um controle da epidemia. O distanciamento social ampliado é o mais recomendado no início, né, para a COVID. Ele é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, porque ele vai diminuir a velocidade de transmissão, diminuir o pico epidêmico, vai distribuir os doentes ao longo do tempo, evitando colapso do sistema de saúde, né? E eu vou flexibilizar para um distanciamento social seletivo quando essa transmissão estiver controlada, quando eu consigo detectar, testar, isolar, quando eu tenho controle de surtos em locais especiais como o hospital, quando eu tenho medidas de prevenção comunitária em todos os locais, né, manejo adequado dos casos e uma comunidade informada e engajada. Aí eu posso, sim, flexibilizar para o distanciamento seletivo, né? O distanciamento seletivo, ele tem como base a imunidade coletiva, né? Ele fala que 60% a 70% das pessoas que se infectam, eu vou adquirir uma imunidade coletiva e aí o vírus não tem aquele hospedeiro para poder infectar. Então, eu consigo, assim, diminuir a epidemia, né? Mas com o meu potencial de transmissibilidade alto, isso é arriscado quando eu não tenho a vacina. Então, ele não é a primeira opção de distanciamento social. Realmente, ele é uma opção depois que a transmissão estiver controlada, tá? Ele tem a necessidade de testar massivamente, ele tem um problema da coabitação, porque, às vezes, as pessoas moram com idosos ou pessoas com fatores de risco e estão trabalhando e levam essa infecção para as pessoas que estão isoladas, né? Tem o problema das doenças pré-existentes não diagnosticadas, né? Muita gente tem diabetes, hipertensão e não sabem, e estão aí susceptíveis, tá? Muitas comunidades precárias, né? Onde não funciona isolamento. Eu tenho que contar com um aporte adequado da assistência
do sistema de saúde, com a vigilância epidemiológica, sanitária. Esse isolamento seletivo, quando a gente faz a flexibilização, tem que ser de forma muito gradual e muito regionalizada. No Brasil mesmo, que é um país grande, onde a gente tem diferentes fases da epidemia acontecendo, onde eu tenho um coeficiente de incidência da doença diferente em várias regiões, distribuição dos recursos humanos e materiais diferentes também. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, a conduta é regionalizada, né? Cada região vai ter que fazer a sua flexibilidade, levando em conta tudo isso, né? E se eu precisar desflexibilizar, né, passar do seletivo para o ampliado, eu vou me basear na curva epidêmica, né, de como é que está indo a minha curva depois que eu flexibilizei, e por causa da subnotificação, eu vou usar também a taxa de ocupação de leitos. Se eu tenho uma ocupação de leitos aí maior que 80%, da capacidade, né, mais de 80% de ocupação de leitos, eu preciso voltar ao ampliado, a um lockdown, né? Isso aí vai me determinar a desflexibilização, né? Aqui são gráficos que nos dizem, aqui a vertical são os casos em relação ao tempo, a curva vermelha e aqui o pontilhado é a minha capacidade de atendimento médico, né? A curva vermelha, bem íngreme, né? É a curva onde eu não faço isolamento social, então eu tenho a curva muito íngreme, com muita quantidade de doentes em um período curto de tempo, então eu ultrapasso a minha capacidade de atendimento médico. Essa azul é uma curva onde eu adotei isolamento social, então eu não ultrapasso a minha capacidade de atendimento médico, eu achato a curva por distribuir os meus doentes ao longo do tempo, né? E essa outra curva é o lockdown, eu tenho uma diminuição grande dos casos, mas posso ter depois um pico ascendente. Aqui é do Ministério da Saúde, é uma curva em relação às fases da epidemia, né? Na fase de aceleração, quando eu não tenho distanciamento social, eu tenho uma curva muito íngreme também. Com distanciamento social seletivo, eu tenho um achatamento médio da curva. E o ampliado, que é o mais recomendado no início e na fase de aceleração, eu tenho um achatamento real da curva epidêmica. Aqui é o mesmo gráfico, mas mostrando que quando eu estou achatando essa curva, quando eu estou diminuindo, né, distribuindo melhor os meus casos ao longo do tempo, eu dou tempo da minha capacidade médica aumentar, né? Aqui mostra claramente, eu consigo reestruturar o meu sistema de saúde, tá? Porque o que a gente não quer é justamente isso aqui, que não ocorra o achatamento da curva e que vários pacientes fiquem sem assistência médica, né? Então, a gente sabe que vai haver mortes, né? A gente está vendo isso acontecer, mas o que a gente quer é a morte após tentar todas as possibilidades com aquele paciente, né? Não uma morte em fila sem assistência médica, né? Isso é muito traumático, muito impactante. Então, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda realmente é o distanciamento social ampliado, com regressão ao seletivo, pós-curva decrescente, com ação unificada, convergente, regionalizada. Acabando, gente. Além do índice de isolamento social, que hoje em dia é feito por geolocalização, né, para avaliar as condutas em relação ao isolamento ideal, a gente analisa os painéis de insumo e UTI, né, de leitos. Então, esse aqui é um painel do Ministério da Saúde, em que eles mostram a distribuição, né, desses insumos e UTI no Brasil. Então, em azul escuro é onde se concentra a maior quantidade desses insumos. Aqui, o primeiro é álcool em gel, o segundo é máscaras N95, usadas por profissionais. Aqui são os testes, quantidade de testes, e aqui a quantidade de leitos de UTI, tá? E eu fiquei feliz quando eu fui atualizar esse painel, há uns 20 dias, 30 dias atrás, 20 dias atrás, esse painel estava bem diferente, ele estava bem azul claro. Então, o Brasil conseguiu se reorganizar em relação aos insumos e UTI. Bem, o que esperar da saúde pós-pandemia? Eu espero, né,
o resgate da valorização da saúde, dos profissionais agregados a ela, a área da ciência, né? A área científica, melhorias na condição de trabalho aos profissionais de saúde, melhora das condições do nosso SUS, né? Com investimentos maiores, né? Produção de uma saúde global, maior credibilidade e importância à ciência. É isso. Eu tentei, de forma geral, informar sobre a Covid-19 e os nossos desafios, né? Desculpa se fui muito técnica, mas estou aí disponível para perguntas. Muito obrigado, Poliana. Com grande alegria, então, que vamos iniciar o nosso debate. As nossas perguntas temos várias perguntas aqui no chat e vamos tentar aí fazer a discussão, né, de todas elas. E, basicamente, então, antes da gente iniciar essa rodada de perguntas, alguns recados básicos aí, né, com relação à presença, pessoal. Entrou com um e-mail diferente aqui, é bom colocar um nome, tá certo? Para que a gente consiga, né, verificar lá. Tem uma diferença bem grande do número de inscritos no evento lá no módulo e dos que estão assistindo a palestra conosco. Nós batemos aqui na porta de 140 pessoas assistindo. E nós temos efetivamente lá no módulo 75 inscrições. Ou seja, nós estamos com um número bastante, né, reduzido lá. Mas nós vamos tentar aqui efetivar esse processo de inscrição e aí depois providenciar então a certificação, que vai um e-mail avisando vocês vão acessar a mesma página do evento para poder estar retirando esse certificado. Final da palestra, quem quiser mais detalhes sobre essas questões técnicas, aí eu fico assim que eu finalizar. Bom, para iniciar, então, o nosso processo de perguntas, Poliana, eu vou passar a palavra para o Rui. O Rui tem um questionamento para você aqui, então, para a gente iniciar esse bate-bola. Rui. Poliana, parabéns pela apresentação. Inclusive, queria parabenizar você também pela didática. Os gráficos realmente são muito didáticos. Você comentou a respeito da subnotificação, e realmente ela é preocupante, né? Os dados, muitas das vezes, não são realísticos, né? Uhum. E a minha pergunta vai nesse sentido, né? Você e os profissionais de saúde que estão à frente aí possuem dados e visões realistas muito mais do que nós que estamos simplesmente vivendo um pouco indiretamente esse processo. Aquele gráfico, né? Aliás, o gráfico que todo mundo conhece, né? Que precisa ser achatado, enfim. Para vocês da área de saúde, não especificamente para você, qual seria, de fato, o período de pico de contágio? Porque esse gráfico foi mostrado lá no início, né, em março, era para ser o pico em final de março, depois passou para abril, enfim. O que você poderia nos falar a respeito disso? Em relação ao Brasil, né? Isso. Então, muito dependeu do nosso comportamento, né? E nosso isolamento. A gente realmente se isolou no início, né, em tempo hábil. Então, o nosso pico epidêmico ele foi arrastado, né? Foi achatado em algumas regiões. Então, assim, eu não consigo te dizer com certeza esse ciclo viral aí, para te falar, assim, datas e meses que esse pico epidêmico vai acontecer, justamente porque a gente não sabe como vai se comportar o isolamento das pessoas. A gente sabe que, assim, no final de março, a gente teve um índice de isolamento social de 60% a 65%, e que foi o máximo que a gente conseguiu. E depois isso foi relaxando. Essa semana mesmo, o índice está em 35%, 40%. Então, provavelmente a gente arrastou esse pico por causa do nosso comportamento, que foi muito bom, né? E agora a gente começa uma curva muito ascendente em exponencial por conta do afrouxamento desse isolamento. Respondi? Bacana, ótimo. Obrigado, querida. Perfeito. Então, assim, baseado nessa pergunta do Rui, fica também, acho que, esclarecido ali os questionamentos do Nilcélio, né? Do Matheus, que já havia, né, feito um questionamento parecido ali no chat, e da Caroline.
né? Se por acaso quiserem mais algum esclarecimento, pessoal, vocês podem estar colocando aí no chat. Poliana, tem uma questão que eu vou começar com um questionamento simples, depois a gente verifica se dá para ir aumentando, ampliando o número de questionamentos por vez, tá bem? Uma pergunta da Evanice, que é nessa linha aí relacionada à questão do pico, que ela traz o seguinte: se desde o início, né, todos tivessem adotado o uso de máscaras, né, teria sido necessário adotar medidas de isolamento? Não, teria que ser os dois mesmo. O padrão ouro hoje para prevenção é o isolamento social, isolamento interpessoal. As máscaras vêm ajudando na contenção desse, é um método de barreira, né, vamos dizer assim, para diminuir a transmissibilidade. Mas o isolamento interpessoal, ele é a primeira opção. Perfeito. Bom, depois nós temos alguns questionamentos que eu acredito que dá para tentar juntar aqui, Poliana. Por exemplo, né, uma questão que a Graça, né, de Uberaba aqui coloca, a Paloma, por que pessoas hipertensas, né, diabéticos, que têm alguma cardiopatia em si, né, são consideradas grupo de risco? Perfeito. E basicamente também, se existe algum tipo de questão que permita nos responder o porquê que, por exemplo, crianças, principalmente, são, na grande maioria, assintomáticas. Então, o que a gente sabe é que as pessoas que têm cardiopatia, diabetes, elas têm uma expressão daquele receptor de membrana que eu falei do hospedeiro, né? Eles têm uma expressão maior desse receptor. Então, expondo mais receptores nas células hospedeiras, eu tenho mais susceptibilidade de infecção pelo vírus. Tá? Perfeito. E nas crianças, a gente, inclusive eu li um artigo de infectologia em relação às crianças, né, que elas estão menos acometidas de forma mais assintomática, e tem mais relacionada à parte imunológica, né? Elas têm uma resposta imunológica maior do que os idosos e os pacientes com fatores de risco. Então, tem a ver mais com a imunidade mesmo, a imunidade da criança. Perfeito. O Luiz coloca uma pergunta agora, nesse momento aqui, com relação à asma e bronquite, já que a gente está falando dessa questão das doenças pré-existentes, né? É a mesma coisa. E também por conta que já tem um aparelho respiratório já danificado, já irresponsivo, né? Por conta disso. Perfeito. Bom, depois disso, nós temos uma pergunta aqui do Marcelo, que ela é destinada, digamos, para a nossa região aqui de Uberlândia, né, onde estamos. O Marcelo, ele pergunta se Uberlândia, né, e região aqui, tem leitos de UTI compatível com a demanda, né, que pode vir a ser solicitada aí, né, em quais principais cidades, né, que são esses leitos. E aí uma questão que a gente encaixa aqui, meio forçada a barra, mas encaixa, é a da Kátia, que a Kátia pergunta o seguinte, né, já que a gente está falando de UTI, né, se você poderia falar um pouquinho sobre os problemas causados pelo prolongamento do tempo de UTI, né, na questão da intubação, né, em relação à questão aí por causa do vírus, né? Em relação aos leitos de UTI em Uberlândia, a gente estava com ocupação, em Minas Gerais, né, em geral, uma ocupação de 60%, né, de leitos. Então, assim, a gente estava numa fase estável, com poucos casos, um gráfico mostrando estabilidade, né? E aí começou toda a Secretaria Estadual de Saúde a flexibilização, né, por conta disso. Porém, agora a gente vê que a gente está importando casos internados, né, de outros estados. Então, assim, a gente não consegue prever se esses leitos vão ser suficientes para a população local, né? Porque a gente não pode negar atendimento caso precise para pacientes de outros estados. Perfeito. O Vander pergunta, né, se entre o vírus que causou, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola, né, e esse vírus atual, tem como estimar aí qual seria
né, um mais letal? Então, a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, né, causada por uma influenza, ele matou 50 milhões de pessoas, né? Mas a gente não tem dados qual foi o R0, né? E a taxa de letalidade. Eu não tenho esse índice da taxa de letalidade para a gripe espanhola, né? Mas o que eu posso dizer é que a gripe espanhola foi o primeiro influenza, né, a causar uma epidemia. Então, assim, as outras que vieram depois, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, a gripe suína, que também foram causadas por influenza, como a gente já tinha uma vacina para uma influenza, foi só questão de readaptação, né, da vacina. Então, a gente teve uma resposta melhor. E outra, o sistema imune, ele treina, né, o nosso organismo a responder por aquele vírus semelhante, né? Então, por isso, assim, a gripe espanhola, que foi causada pela influenza, foi muito mais grave do que as outras gripes por influenza que vieram depois, né? Perfeito. O Bruno tinha colocado um questionamento ali, que é um questionamento de grande parte da população, provavelmente, né, na questão de constatação de morte por Covid-19. Parâmetros, né, que se usam para distinguir a morte realmente, né, pelo coronavírus ou devido às doenças, debilidades que a pessoa já tinha antes da contaminação? Uhum. A gente está fazendo em todos os óbitos, até 24 horas da constatação, o PCR, que é aquele teste molecular. Então, ele identifica o vírus naquele paciente. Então, a gente sabe se é de SARS-CoV-2 ou não, né? Os que foram constatados óbito, que, por exemplo, o teste ainda não saiu, e preciso dar a declaração de óbito, a gente coloca a observação que ainda está em andamento, né? Então, assim, a gente está confirmando mesmo com o teste molecular. Perfeito. Bom, estou tentando agrupar aqui. Com relação a medicamentos, né? Tem algumas perguntas aqui que foram sendo colocadas, né, ao longo da fala. O Fernando fala sobre a cloroquina, né? Esse é um estudo recente da Universidade de Colômbia, onde constatou-se que não houve eficácia significativa desse medicamento. O estudo fala que foram observados mais de 1.300 pacientes. No Brasil, tem algum estudo grande nesse sentido? Conhece algum estudo nesse sentido? Depois tem tem duas perguntas, né, com relação ao Anita, né, se algum outro tipo de vermífugo teria a mesma ajuda, né, e se o Redesivir tem algum tipo de constatação aí. Certo. Vou começar aqui pelo Anita. O Anita e a ivermectina são antiparasitários, né? In vitro, eles tiveram uma eficácia antiviral, né? Mas in vitro, tudo de ensaio. Então, assim, a gente ainda está tendo que ter comprovação em humanos. Em relação ao Remdesivir, é uma droga promissora, é um antiviral também que atua ali na transcrição do vírus, e tiveram estudos a favor, sim, com resultados positivos. Ele está sendo incluído naquele trial que eu falei, o Solidarity, como uma droga promissora, né? E a cloroquina, que perguntaram também, né, de estudo no Brasil, os estudos que a gente tem são de baixa amostragem, de falha metodológica, né? Porque quando você pega um tratamento para ser analisado, eficácia, a aprovação de eficácia, a gente tem que ter um grupo controle e o grupo usando o tratamento, né? O grupo controle, muitas vezes, a gente não tem, porque o grupo controle seria aqueles pacientes que recusassem a usar o tratamento, né? E pacientes graves, às vezes, não tem essa oportunidade de recusar. Então, assim, a gente não tem um grupo controle grande. E outra, a gente não está usando só cloroquina para testar, né? A gente está diante de um paciente que está grave. Então, a gente tem outras medicações que estão sendo usadas concomitantemente, que pode ser um fator de confusão na análise desse estudo, né? Então, assim, o trial que está aí associando
vários países, ele vai nos dar realmente resultados preliminares melhores, com poucos vieses, né? Com uma metodologia, um delineamento de estudo adequado para esse tipo de comprovação, né? Então, assim, eu estou mais acreditando nesse trial do que lendo artigos pequenos com várias falhas metodológicas. Perfeito, Poliana. Eu agora repasso um questionamento aqui do Francisco, que diz o seguinte: muitos falam sobre a diferença da atividade do vírus em locais mais frios e mais quentes. Gostaria de saber se existe alguma evidência científica que comprove isso. Junto com esse questionamento, ou junto do Paulo. Então, Francisco e o Paulo diz o seguinte: qual a probabilidade de se pegar a doença, né, pelo ar? Né, ele viu uma reportagem que dizia que o vírus pode ficar suspenso no ar por até 20 horas. Bem, em relação ao clima, não há evidência científica que um clima mais quente favoreça o fim da epidemia, né, como estavam acreditando, né? O potencial de transmissibilidade do vírus em São Paulo foi semelhante ao da Itália, né, aquele R0, tá? Então, assim, um clima completamente diferente. Então, a gente parte da premissa daí. Agora, é claro que um clima mais quente, a gente tende a deixar ambientes mais ventilados, né? Esse seria um fator que favorece quem está em país mais quente. Mas não que o clima interfira na ativação ou inativação desse vírus, tá? Agora, em relação à contaminação no ar, realmente foi comprovado que os aerosóis, que são partículas menores, de água, né, podem ficar, né, no ar, quando a gente exala, por até 3 horas. Foi o que eu li, tá? Até 3 horas, assim. Depois caem ou evaporam. Então, assim, realmente tem essa possibilidade, sim. Mas não de tantas horas que ele falou, acho que 9, né? O que eu li foi até 3 horas, tá? Exatamente. Perfeito, então. Mas, né, um questionamento aqui colocado, né, pelo Gabriel Couto. Foi dito que o vírus age depende da presença de um receptor de membrana, né, e a presença dos receptores estão mais, né, comuns aí em áreas do corpo, em outras áreas do que pulmões. Nesse caso, por que os sintomas mais comentados, né, que ele acredita serem os mais comuns, estão relacionados ao sistema respiratório? Sim, boa pergunta. Eu mostrei mesmo a figura, né, que vou até colocá-la aqui, né, onde a gente tem maior expressão daquele receptor de membrana, né? Só que a via de transmissão do vírus, né, é por inalatório. Então, assim, ele acomete primeiro as vias aéreas superiores, danifica e começa a se replicar em maior quantidade no aparelho respiratório. Então, ele começa realmente os sintomas por ali, por causa da via de início, né? A primeira barreira do vírus é a nossa respiração, entendeu? Perfeito. Um questionamento aqui do Fernando, né, no Maranhão, por exemplo, falando em ivermectina, né, que estava sendo comentado há pouco, tem médico que está receitando, né, isso para pessoas, né, que estão aí diagnosticadas com Covid. Seria correto mesmo sem os estudos comprobatórios? Não, no meu ponto de vista, não. Eu salientei muito isso aqui, né? A gente lidar com a parte científica, e a gente vê que a medicina evoluiu tanto, e veio aí a medicina baseada em evidências, onde a medicina nos dita conduta baseada em evidência científica, né? A gente não conta mais com aquele achismo, com aquela experiência, com aquela opinião médica, né? A gente conta realmente com estudos comprobatórios, com meta-análises, com revisões sistemáticas do assunto. Então, assim, eu quis colocar muito isso aqui na minha explanação, porque tem muita gente mesmo tomando medicamento profilático por causa dessa fake news, lança um medicamento aqui, foi comprovado ali
Aí as pessoas começam a usar sem realmente ter uma comprovação científica, uma base científica. Eu quis colocar muito isso, porque às vezes a gente não está causando benefício, e sim malefício, né? Porque os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, né? E não há tratamento específico para a Covid até agora. Então, assim, não é prudente, né? A gente individualiza cada caso. Os medicamentos que não são comprovados, a gente está usando somente em pacientes graves, né? E a gente está esperando mais evidências de qualidade para realmente ditar conduta. Então, eu não acho que a gente deve prescrever tudo para todo mundo. Eu acho que tem que ser meio conservador, né? A Alemanha é um país mesmo que está sendo menos intervencionista, né? Eles estão usando medicamentos em pacientes críticos mesmo, né? E é o país que teve uma boa taxa de letalidade, né? É claro que outros fatores, como testagem maciça, como o isolamento, a população, a robustez do sistema de saúde contribui, né? Mas a gente pode também pensar que pode ser por causa do tratamento, né? Que é menos intervencionista. Então, eu não acho certo medicar todo mundo sem realmente uma evidência científica de qualidade. Não estou escutando. Aí, volta. Meu microfone deu uma travadinha. Bom, tem muito questionamento, tá surgindo cada vez mais questionamentos, né? Mas devido ao avançar da hora, né, a gente vai fazer um encerramento. Eu vou colocar mais 2 questionamentos aqui, Poliana. E aí, então, após isso, nós vamos aí para as nossas falas finais de agradecimento, enfim, tá bem? Então, esses 2 eu acho que são 2 questionamentos muito importantes, né, que surgiram aí no decorrer da palestra e são os seguintes, tá? Um primeiro é um questionamento da nossa colega Graça, e eu acho que ele diz respeito muito à sua área, né? E digamos que é preocupante. A que se atribui, né, o crescimento do número de profissionais de saúde, né, que estão sendo contaminados e vindo a óbito no Brasil, né, devido ao Covid-19? E depois, né, com relação à questão de retorno das aulas, né, já que nós estamos num ambiente educacional, existe alguma perspectiva do ponto de vista da medicina aí para retorno de atividades, né? Como que seria esse retorno de atividades? A gente sabe que ele não vai poder ser normal. Acho que esse é o questionamento que todo mundo quer resposta, né? Nós, principalmente, que somos do meio da educação. Mas, enfim, são esses 2 questionamentos aí. Após isso, Poliana, eu acho que você pode fazer aí um fechamento, uma fala final, tá bem? Então, em relação a nós profissionais, né, 25% dos profissionais estão sendo realmente acometidos em trabalho, muitos nem em trabalho, né, por outras atividades também, que não só no trabalho, tá? Mas a principal forma de contágio desses profissionais realmente está sendo em relação a equipamento de proteção individual, né? Como eu mostrei aquele painel de insumos, né? O Brasil ele conseguiu um pouco se adequar, né? Mas ainda falta, né? A gente está lidando com falta de avental descartável, máscaras N95, né, para poder usar em pacientes realmente sintomáticos. Então, fora a nossa imunidade, que no meio desse estresse todo, né, não está tão bem, não está tão boa assim, né, mas é mais por falta de equipamento de proteção individual mesmo, esse maior contágio. E em relação à volta das escolas, eu não tenho essa resposta, né, vai depender muito aí da nossa curva epidêmica, né, e realmente vai ter que ser de maneira bem gradual essa flexibilização, né? Porque, assim, o Imperial College, né, gente, que é uma instituição britânica de referência em estudos epidemiológicos, ele nos fala que
50% da população se infectarem, né, pensando naquela herd immunity, né, que é a imunidade de rebanho, eu vou ter colapso no meu sistema de saúde. Então, não adianta a gente fazer um distanciamento social seletivo sem estar com uma transmissão controlada, né? Eu vou colapsar esse sistema de saúde, né? E não é só Covid que existe, né? Se eu tenho um caso de Covid, para cada 4 óbitos de Covid, eu tenho 6 óbitos por outras causas, né? Então, assim, a gente não pode realmente superlotar nossos hospitais, né, por conta da Covid e por causa do isolamento não feito de maneira adequada. Então, eu já vou terminar minha fala aqui. Eu acho que se a gente não tiver realmente um isolamento social rígido agora, o Brasil não vai se dar bem em relação a número de óbitos, né? Então, assim, depende muito do nosso comportamento, da cooperação de todos, da autodisciplina, né? E, assim, a gente com certeza vai passar por esse vírus da melhor maneira possível, vamos tentar, né? Mas o que eu deixo mais enfatizado aqui realmente é a prevenção, e o nosso padrão ouro de prevenção hoje em dia é o isolamento, tá? Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a Covid-19, né? Espero ter sanado muitas dúvidas aí. E vamos ver se daqui para frente a gente tem outras rodas de debate, quem sabe, para responder às dúvidas que ficaram, tá? Perfeito. Poliana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Creio que foi de extrema qualidade, né, a sua participação aqui. Acho que agregou demais. Fácil compreensão, né? Acho que uma linguagem, ao mesmo tempo técnica, mas tranquila, né, para todos. Então, assim, muito obrigado, parabéns pela sua participação aqui conosco.